Hoje é dia 3 de fevereiro de 2020 e este é o episódio 76 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Ora, hoje é um dia em que eu estou sozinho no estúdio, portanto posso estar descalço, posso estar sem calças, posso estar acompanhado de outras pessoas que não o Diogo, ou absolutamente sozinho e deprimido, que é de facto o caso. E porquê? Porque o Diogo deixou-me e foi a caminho de Bruxelas, foi à FOSDEM, aliás, como tinha prometido, ele prometeu e cumpriu. E o episódio hoje é dedicado essencialmente a algumas, eu não lhe chamaria sketches, mas alguns apontamentos que o Diogo foi gravando durante a sua experiência na FOSDEM 2020. Portanto, não me demoro muito mais tempo, vou então passar. Não sei se será preciso, eu penso que não, porque o bocado que eu tive a ouvir estava até com bastante qualidade, mas se por acaso a qualidade não for aquela a que vocês estão habituados, peço que sejam compreensivos, porque as gravações que se seguem a este apontamento não foram feitas nos estúdios habituais do podcast Ubuntu Portugal. Portanto, espero que desfrutem deste momento e, da minha parte, até à próxima! Ora, olá ouvintes, fala-vos o Diogo, o vosso repórter no terreno na FOSDEM 2020. Estou aqui na casa do Tiago Maurício, nosso grande anfitrião, e vocês já devem se lembrar dele, ele já fez pelo menos 2 episódios do show, e também está aqui a Ruth Correia, que também já fez uns 2 episódios, pelo menos um episódio. Pelo menos um. E temos um estreante, o Jorge Pereira, que é um bom amigo meu e do Tiago e também agora da Ruth, e nós viemos à FOSDEM e queríamos agora falar um bocadinho com vocês sobre a FOSDEM. Podemos começar pelo Tiago, que é o membro mais experiente do grupo em FOSDEMs. Tiago, o que é que achaste deste primeiro dia da FOSDEM este ano? Ok, antes de mais, boa noite, obrigado por... Bom dia ou bom dia, sim, consoante a hora que o nosso querido ouvinte estiver a ouvir. Nosso querido ouvinte estiver a ouvir. Quanto a este primeiro dia da FOSDEM, achei interessante, se calhar com menos pessoas que nos anos anteriores, especialmente comparado com o ano de 2018. No entanto, achei engraçado, e até comentei isto com a nossa participante Ruth, que pareceu haver uma maior participação feminina na FOSDEM, que é sempre uma coisa interessante de se ver neste meio. Em termos de palestras, não posso dizer que não assisti a muitos. Na verdade só assisti uma hoje, mas foi bastante interessante. Foi sobre ética na inteligência artificial e como poderia ser aplicada a certas filosofias da comunidade open source, que chegaram à comunidade open source, em inteligência artificial, no fundo para nos garantir a nossa sobrevivência, de certa forma. E tu, Ruth, notaste uma maior participação feminina este ano? Eu pessoalmente não notei, mas qual foi a tua perspectiva? Eu achei que havia mais mulheres, pelo menos proporcionalmente, do que no ano passado, mas também achei que havia menos gente do que no ano passado. Portanto, também não sei se a proporção aumentou ou não, mas assim à primeira vista parecia que havia mais mulheres, o que é bom, porque uma das coisas que no ano passado me fez muita confusão foi exatamente o facto de haverem tão poucas mulheres, ou de haver tão poucas mulheres na FOSDEM, e era muito, muito notório que elas, mais do que serem uma minoria, eram mesmo muito, muito poucas. E este ano não senti tanto isso. Continua a ser uma larga maioria de homens. As idades, não vou atirar assim a dizer que são de meia idade. Há muitos de meia idade, há alguns mais novos, há alguns assim no intermédio, mas realmente em termos de público feminino era gritante o facto de serem tão poucas. Este ano não me senti tão
isolada nesse sentido, mas quer dizer, continuamos a ser uma minoria, não é? Então, e neste primeiro dia, em que atividades te envolveste na FOSDEM? Olha, uma atividade da FOSDEM em que eu me envolvi foi o levantamento de cerveja, que é uma atividade que é real da FOSDEM, que acho que faz parte e que ajuda a criar afinidades e amizades entre os membros que se vão conhecendo. Pronto. Para lá desse exercício de bíceps, estive na mesma conferência que o Tiago sobre ética e inteligência artificial, que foi super interessante e que realmente saí de lá com alguma esperança de que a inteligência artificial possa não ser assim tão má quanto nós pensamos do ponto de vista de privacidade e de ética e por aí adiante. E depois estivemos no exercício de networking, obviamente, e de descoberta de novas tecnologias, de coisas que costumam ser anunciadas ou mostradas ao público na FOSDEM, que é um sítio perfeito para tal, e foi bastante interessante ver algumas coisas novas no mundo do open source. Jorge, e tu que és um estreante na FOSDEM, entre o que a gente foi contando ao longo destes anos em que tentámos convencer a vir e a realidade, como é que a coisa se compara? Para mim, eu já estava convencido há muito mais tempo. Nos últimos 2 anos, pelo menos, houve sempre qualquer coisa, por incrível que pareça, que não permitiu. Mas foi uma surpresa agradável, porque superou bastante aquilo que estava à espera, por vários fatores. Primeiro por, não sei o que estava à espera, mas o espírito que se sente do pessoal, da abertura, de falar, o gosto que tem de mostrar, acho que uma pessoa percebe-se disso. No meu caso muito específico, o que despertou em mim, que trabalho sozinho, ou seja, tenho uma equipa onde sou eu, um colega remoto que faz as férias de vez em quando, mas sou basicamente eu. Isto a mim dá-me um boost de querer fazer mais coisas. O que é engraçado, porque é uma coisa muito difícil de manteres quando trabalhas sozinho. Motivação, self-motivation, porque o trabalho fazes, mas andares para a frente é mais difícil. E achei isto, nesse sentido, uma agradável surpresa. E sim, está vendido. Para mim está vendido, não só por este motivo, além de depois estás de perto com que ferramentas trabalhas. Acho que tens as pessoas, vês uma cara, às vezes um bocado isso também. Achei engraçado, para ver. Palestras também só fui uma. Qual é que foi? Que a mesma do Tiago e da Ruth. Foi um evento de grupo. Foi um evento Sim, que convém há um pouco. Acabei por aprender um bocado ainda, diria assim, a reboque, a tentar perceber o que é que se passava, como é que funciona, como é que as pessoas se mexem. Mas sim, amanhã espero continuar, ou que seja, continuação 2. E para o ano haja mais também. Para o ano haja mais, sem dúvida. Ok, agora vocês vão todos ter que me explicar porque é que os robôs não nos vão matar a todos. Os robôs ainda nos podem matar a todos, atenção, que se falou naquela sessão, basicamente foi uma proposta de processos e de passos que podem ser postos em prática de maneira a que eles não nos matem a todos, mas isso depende sobretudo das pessoas que desenvolvem esses sistemas e de elas acharem se vale a pena ou não implementar estes processos. Mas tem sobretudo a ver com... Basicamente aquilo era uma adaptação dos princípios da filosofia do software livre à realidade da inteligência artificial, que é governada por 2 campos específicos, que são os dados e o software em si. Portanto, estamos aqui a falar de 2 domínios distintos. Mas que implicava coisas como o licenciamento, a regulação governamental e coisas mais práticas, por exemplo, do ponto de vista de pedidos de recursos, quando a inteligência artificial comete erros, que comete porque é programada por humanos e nós também cometemos erros, não é? Mas que esses processos de recursos, para ser uma coisa ética, têm de ser governados por humanos, ou seja, mesmo que a inteligência artificial cometa um erro quando se pede um recurso, um apelo sobre essa decisão, que esse recurso seja visto ou revisto por humanos.
porque os humanos é que entendem contextos e é que têm empatia e é que conseguem criar esse tipo de ligação emocional que muitas vezes diferencia aquilo que é o correto do que é o errado. Ou define questões legais ou por aí adiante. Tinha também a ver com questões como a reprodutibilidade dos algoritmos, que neste momento são maioritariamente fechados, e é engraçado que no final houve alguém na plateia que perguntou, eu já não me lembro ao certo qual era a pergunta. Tu sabes qual era? Tenho mais ou menos uma ideia do que era a pergunta. No fundo era se os algoritmos que estão a ser na altura desenvolvidos se deveriam ser no fundo abertos, ou se devia haver uma força externa a empurrar as empresas a publicarem as suas descobertas face ao tipo de algoritmia que estavam a desenvolver. No qual a resposta foi bastante engraçada dos oradores, que disseram que se isso não fosse o facto, se calhar eles não deviam estar a desenvolver, porque se é uma coisa de facto tão secreta e tão possivelmente maléfica, se calhar não devia estar a acontecer esse tipo de investigação. Aquilo só uma parte, acho que há uma coisa pertinente, que a medicina estuda-se, e agora estava a tentar procurar a lei ou há um regulamento, que é como é que se decide entre duas vidas. Hoje em dia não há resposta, que é o mesmo caso. Não há. É o que a pessoa que vai decidir acha, o seu entendimento, quem é que morre, se é da esquerda, se é da direita, o que é preferível matar, salvo seja um velhote. Temos um comboio onde está um senhor preso na linha e o que é que se faz? Arrebenta-se com o comboio, mata-se a pessoa da linha ou até acho que este problema é apresentado, se bem me lembro, porque a minha namorada estudou isso e achei aquilo engraçado, que era um comboio que se for em frente mata 2 pessoas e se for para a esquerda mata 4. Então, onde é que o comboio deve ir? Depois o porquê da escolha, e isto aplica-se sem tirar nem pôr, acho neste caso, a resposta não sei. Eu percebo o porquê da pergunta, percebo o porquê da palestra, acho que no fundo é fundamentar ou consciencializar para este tipo de decisões, no fundo já estão em prática, carros autónomos, isso que acho que é melhor, que atualmente é o melhor exemplo, mas estejam em prática decisões em risco de vidas humanas como os carros autónomos, então, estão a começar a aparecer muitos, dizer aos milhares, ou seja, o risco cada vez há de ser maior, há de acontecer, ou vai acontecer, tem acontecido acidentes, mas já não... morreu gente. Sim, exato. Mas pode se bem que estatisticamente se bem que pá, nesse sentido estatisticamente já foi mostrado que mesmo assim os carros autónomos com os acidentes que tiveram, mesmo assim continuam aparentemente a ser mais seguros face a ter um humano a conduzir, o que é de facto interessante. Por acaso um dos exemplos bons que foram dados na sessão foi precisamente da Tesla, que tem um sistema em que o controle humano se sobrepõe sempre ao da máquina, ou seja, a máquina tem todo aquele sistema de inteligência artificial e de prevenção de acidentes e por aí adiante, mas a partir do momento em que o humano pega no volante, é o humano que tem o controle e isso é um dos mecanismos que é tido como uma coisa boa para este universo da inteligência artificial. Mas é engraçado o exemplo dos carros, e há um site, eu agora não sei de cor, mas há um teste que toda a gente pode fazer em relação à ética e todas estas questões da inteligência artificial, de quem é que tu matas ou quem é que tu deixas morrer em situações em que tens de escolher sobre se morrem 2 ou se morrem 4, se morre uma criança ou se morre um velhote, se morre um ladrão ou se morre um médico, e todas estas implicações de questões sociais que entram nestes problemas de inteligência artificial. E há um teste de ética que eu acho que é do MIT, mas posso estar errada, em que toda a gente pode testar e que eles usam isso mesmo para estudar, e que tu consegues ver também o que é que a maior parte das pessoas escolhe, que também é interessante. E, por exemplo, normalmente as crianças tendem a sobreviver mais do que os velhotes, que
que do ponto de vista escolha lógico parece que faz sentido, mas ao mesmo tempo porque é que uma vida da criança vale mais do que uma vida de alguém mais velho? Que tem muito conhecimento guardado para partilhar com os outros. Certo. Sim, esse teste, não sei se só este teste, mas explicar mais, mas já ouvi falar de testes desse tipo, são interessantes e colocam-nos para dilemas muito interessantes. Só para fazer uma parte face à questão do Tesla, de facto, é de facto um exemplo interessante da palestra. No entanto, há uma questão muito fundamental, que é em termos de nível de o que é considerado nível de inteligência artificial ou de autonomia do veículo, neste caso. A Tesla, ou o sistema de condução automática da Tesla, é considerado o nível 4 de inteligência artificial, ou seja, ele consegue detectar uma série de coisas e tomar uma série de decisões. No entanto, não é autónomo o suficiente para fazer daí o controle humano. O que se vê, ou o que a indústria está a atender para, ou investiga, no sentido de retirar por completo o controle humano, o que aí vai ser de facto o problema. E esse era precisamente um dos pontos que eles destacavam como, em última instância, e isto foi falado do ponto de vista dos veículos e da condução, e deu-se também o exemplo muito trágico do Boeing, do Max, qualquer coisa que eu não sei, é o 737? Sim, 737, sim. Sim. Que pronto, que nós sabemos como é que acabou. E que... Ainda não sabemos que ainda Bem, não sabemos Como acabou, sabemos. Como acabou, sabemos, mas não sabemos o resto. Sim, o outcome mas que pronto, que se supõe que essa sobreposição do controle humano não tenha sido feita da melhor forma. Isto, atenção, que são suposições. Sim, pronto, a implementação não está nada ainda provado. Mas essa questão do controle da inteligência artificial, do controle total, foi precisamente uma das questões que eles levantaram, que é, na verdade, e eles usaram estes testes de preferes matar, ou preferes que morra a criança, ou que morra o velhote, ou que morra o ladrão, ou que morra o médico. E eles, há um exemplo que é, tu vais no carro e tens uma barreira de cimento e que se chocares contra essa barreira vais morrer. Mas também podes virar, mas se virares vais matar outra pessoa que está a atravessar a estrada. E quase todas as pessoas, ou melhor, estão duas pessoas a atravessar a estrada, portanto se tu virares, se tu te desviares da barreira vais matar duas pessoas. Se tu fores contra a barreira morre uma pessoa, mas morres tu. E quase todas as pessoas dizem, não, o carro deve ir contra a barreira, porque assim só morre uma pessoa em vez de morrerem duas. Mas quando a pergunta seguinte é, e basicamente se tu estivesses nesse lugar, o que é que preferias? E eles dizem, vai contra as outras duas pessoas porque eu não quero morrer. E portanto eu acho que uma das peças-chave de toda a sessão é precisamente essa, que é não deixar que seja tudo delegado para máquinas, porque elas não têm empatia, porque não têm contextos, porque não têm uma série de outras coisas, e isto num ramo um bocado, não é paralelo porque são coisas que se tocam, mas quando falamos de questões de direitos de autor e de filtros que são automatizados, nós sabemos hoje que as máquinas não entendem contextos e não entendem hoje, se calhar daqui a 10, 15, 20 anos se calhar percebem um bocadinho melhor ou já têm os dados suficientes para entenderem contextos, mas quer dizer, mesmo nós que somos humanos e que temos empatia e que temos uma série de coisas extra que as máquinas não têm, facilmente entramos em situações caricatas em termos de sociabilidade, de não percebermos piadas, de não percebermos uma série de contextos sociais, portanto será muito difícil transpor isso para as máquinas. O caso dos direitos de autor é um caso muito óbvio sobre como as máquinas não entendem contextos, porque existem exceções específicas que os filtros não detectam, porque lá está, não percebem o contexto em que as coisas são partilhadas e por aí adiante, e portanto eu acho que
os níveis de inteligência artificial, uma das peças-chave da sessão é precisamente de não deixar que seja tudo governado pelas máquinas, do certificarmos sempre de que existe um controlo humano, nem que seja ao nível do recurso de decisão, seja ao nível de controlo em casos de manobra de veículos, seja noutros níveis, não é? Mas certificarmos sempre de que continua a existir uma mão humana e que tem a noção do que é empatia, do que são os contextos sociais, culturais, etc, etc, que se sobreponha à máquina. E isso é uma das peças-chave dessa sessão. E eu saí de lá com alguma esperança, no sentido de, se isto for para a frente, há esperança, mas também com uma visão muito clara de que para já o caminho não está a ser esse, e que é também muito assustador, não é? De facto, eu saí lá com uma pergunta ou uma visão um bocadinho diferente. Confesso que no fundo é uma pergunta que para mim ficou aberta, que também não carece de resposta agora, porque também não é uma coisa que me trata de responder. Mas que é, a verdade aqui é que o que é que tem mais empatia? Se é uma máquina que preserva de facto a vida de duas pessoas, ou alguém que dizemos que é empático, mas na verdade a inveja ou o egoísmo vai fazer com que ele sobreviva e mate duas pessoas. Há estudos muito interessantes. Vou fazer aqui um parênteses. Há estudos muito interessantes, não tanto na questão dos veículos, que eu acho que é muito individualizada. Sim, é um caso muito Mas particular. em tempos de crise, e isto é muito engraçado, em tempos de crise, o ser humano tende naturalmente para atos de bondade para com o outro. E em termos coletivos, a tendência geral, e isto há muitos estudos sobre cenários de crise, a tendência geral é de empatia para com o outro e de noção de que o coletivo está acima da individualidade. Sim. E há um texto incrível, e eu agora não me lembro de quem é, nem me lembro onde é que está, mas é um desafio que lanço aos ouvintes do podcast para irem ao Google e descobrirem que artigo é que é, sobre, eu acho que era precisamente sobre os fogos na Austrália, e sobre como os ricos, por uma série de eventos da vida deles... Notre Dame, temos o caso de Notre Dame, foi a mesma coisa, não é? Não, sobre como os ricos, imagina, estás num cenário de fogos, em que toda a gente tem de ser evacuada, e que toda a gente está a seguir as indicações da Proteção Civil e das autoridades em geral, e em que o grupo age enquanto grupo e enquanto a minha ação individual aqui não interessa, porque eu tenho de agir no sentido de que todos fiquemos a salvo. Certo. E os ricos comportam-se no sentido oposto. Isto é incrível e assustador e fascinante por razões sociais, não é? Sim. E sobre como, no geral, o coletivo tende a sobrepor-se ao indivíduo, e é uma situação que é aceita por todos e que toda a gente trabalha no sentido de, ok, vamos todos em conjunto ficar a salvo e vamos todos sair daqui em conjunto porque é a única maneira de sobrevivermos. Mas depois há um tipo qualquer que diz, não, mas eu tenho ali a minha mansão e eu tenho... o artigo é incrível, eu desafio-os a encontrarem no Google e a lerem, porque... Ou no DuckDuckGo. Ou no DuckDuckGo, sobretudo no DuckDuckGo, ou no Quant, ou no Ecosia, noutro motor de busca que prefiram, mas que é muito interessante. E essa história de, ok, nós no carro, obviamente ninguém quer ser a pessoa que vai morrer e que vai contra a barreira, mas isso também, o carro também é um veículo muito individual. Sim, não é? Porque se estivermos a falar de comboios, de comboios, a situação é muito diferente, porque um comboio não és tu que vais a conduzir, a menos que sejas o maquinista, certo, não é? Certo. Mas vamos assumir que a maior parte de nós não é maquinista, e portanto vamos sentadinhos a ler os nossos livros, certo, e a ver os nossos podcasts, essas coisas todas. Se houver na audiência se houver algum maquinista na nossa audiência. Exato. Mas pronto, se estivermos a falar de um transporte coletivo, um comboio, um avião,
sei lá, um autocarro, são coisas muito diferentes de eu vou aqui no meu carrinho e vou eu contra a barreira ou atropelo 2 pessoas. É muito diferente. Mas a noção do coletivo em situações de crise sobrepõe-se quase sempre ao individual, e isso está estudado e está provado. E é engraçado porque, portanto, esta noção de que somos humanos e somos um ser social reflete-se na vida real em situações de crise. Sim, é verdade, mas aqui a questão é mesmo até que ponto é que o ser humano não se sente em crise neste tipo de situações em que existe uma inteligência artificial no momento, ou seja, nós já houve casos no passado, não tenho nenhum presente que seja relativamente recente, de que a inteligência artificial no fundo estava a trabalhar para salvar vidas humanas, e neste caso era um caso numa colisão aérea, portanto entre 2 aviões de passageiros relativamente grandes, e que os pilotos, neste caso, sobrepuseram-se à inteligência artificial e causaram eles próprios a colisão. Portanto, é uma questão um bocado complexa. Dizemos que eles podem sempre sobrepor-se. Eu vou só deixar isto aqui antes de passar o microfone ao Diogo, que ele está ali louco para pegar no microfone outra vez. Que é a grande questão aqui é quantos de nós se sentem confortáveis que essa decisão seja feita por uma máquina. Certo. E a verdade é que a maior parte de nós não se sente confortável com isso. Se calhar daqui a 20 ou 30 anos as coisas mudaram, mas é o mesmo do que as traduções legais. O texto legal é completamente normalizado na maior parte dos países, tem parâmetros muito específicos e na verdade tu consegues fazer traduções quase automáticas de textos legais. E textos legais de questões de leis, direito, por aí adiante. Agora, por acaso não, mas por acaso não, porque tens termos específicos para cada país e tens jurisdições específicas que nem sempre implicam o mesmo. Agora, quantos de nós é que se sentiriam confortáveis que um mecanismo de inteligência artificial decidisse sobre questões litigiosas entre pessoas? Certo. A maior parte não gostaria. Certo. No entanto, se calhar conseguiríamos considerar mais justas do que muitas vezes vemos os casos em tribunal que... Mas nós sabemos que a inteligência artificial é completamente biased, porque tem imensos preconceitos. Sim, é verdade. No entanto, por treino de modelos, nós podemos se calhar considerar que as primeiras versões de inteligência artificial vão ser preconceituosas, mas quem diz que no futuro eles próprios trabalham estes preconceitos fora da sua raiz, não é? Agora vou ser a gaja chata. Quem é que programa maioritariamente modelos de inteligência artificial? Bom, neste caso, podemos dizer que são os homens. No entanto... Não são só os homens. Certo. São os homens, tendencialmente brancos, tendencialmente meia-idade, com formação superior, certo, que vivem em países desenvolvidos, tendencialmente que ganham acima da média. Portanto, não são os homens. São um grupo muito específico de pessoas. Podiam ser mulheres, mas são um grupo muito específico, muito homogéneo e muito elitista de pessoas que não corresponde à grande diversidade de contextos que existe no mundo. É verdade. No entanto, aí nós podemos colmatar esta falha, chamemos assim, com outros, passa a expressão, inputs do resto da população que possam, no fundo, treinar o modelo de outra forma. Curiosamente, vimos que já fomos feitas experiências com informações que são disponíveis na internet e vimos que, de facto, não correu muito bem. Mas, quem sabe, no futuro as coisas vão tomar outro rumo. E agora sim passo o microfone ao Diogo, que já nos vai matar. Não, claro que não. São os robôs. Podes fazer todo um episódio sobre inteligência artificial baseado nesta sessão da Fosdem. Exatamente. Que não tem nada a ver com o Ubuntu, mas pode ter. Aliás, o Ubuntu é muito utilizado para trabalhar com a inteligência artificial. Malvados, maléficos. Vou deixar de usar o Ubuntu. Já me dou um bocadinho a palavra também, já. Estamos aqui postos de lado para esta dupla dinâmica. Dupla dinâmica do... Isto foi
dá cá mais 5. Foi. Voltando um bocadinho atrás ao que a Ruth disse sobre o comportamento dos humanos em momentos de crise, o Cory Doctorow costuma escrever novelas super interessantes que há muita gente que classificaria de distópicas, só que ele próprio diz que não são, porque normalmente as novelas dele estão ao redor de como indivíduos, grupos maiores ou mais pequenos, de pessoas se unem para superar as dificuldades de uma catástrofe, de um evento catastrófico em geral. Pode não ser uma catástrofe natural, pode não ser algo desse género, mas algo desse tipo, e essa é a dinâmica em que ele se foca. Outra coisa interessante que vocês abordaram aí, mais ou menos ao leve, é: deverá uma inteligência artificial que, por exemplo, governa um automóvel ser programada para proteger quem? Se calhar faria sentido proteger o seu utilizador, porque quem é que iria comprar um carro que não tivesse programado para o matar em determinadas circunstâncias? Eu teria alguma dificuldade em ter essa motivação para comprar esse carro. É uma questão, mas eu pessoalmente não vejo a coisa assim, que é: essa decisão vai ser tua. Eventualmente vamos evoluir para aí num futuro muito distante, mas a questão hoje em dia penso que não seja essa, porque um carro autónomo para fazer certas coisas por ti, e não é para ires a dormir, não é para ires desatento, em teoria, é para te dar um outro tipo de conforto, não causar tanto cansaço, que a própria condição, vamos dizer, de autoestrada, por ser muito monótona, causa os causas naturais que tem para o condutor. Tanto que, pelo menos do pouco que sei e do que tenho lido, 90% e mais desses acidentes é por causa humana, sempre. Não vou dizer até há pouco tempo, ontem, não sei se foi ontem, se foi hoje, a ver o Twitter, whatever. Se um bug qualquer também no algoritmo da Tesla tem a ver com um certo tipo de iluminação, se estiver numa determinada situação, que eu confundo com qualquer coisa que induz em erro. O sensor induz erro. Exato. Mas não aconteceu nada ainda, ou honestamente eu não me lembro se aconteceu e veio daí, ou o que é que se passou, mas a notícia era qualquer coisa deste género. Mas todas as mortes que tenho visto, não sei, acidentes que tenho visto, é marcadamente por o pessoal adormeceu, ou o pessoal abusa no sistema, que pronto, pensa que... E não, eu pessoalmente não tenho nenhum. Eu sou aquela pessoa que compra o carro e leio o manual de instruções. É verdade, eu faço isso. Eu tenho quando não sei nada, sem ler as letras. Isto não são palmas irónicas, atenção, acho muito bem. Eu faço isso. Quando assim contratos, sei lá, do que for, eu sou aquele que lê as letras pequeninas. E isso faz tudo muito bem. Porque acho que toda a gente devia fazer isto, não é? Por isso queixar depois, e acho que grande parte deste, nem sei que termo aplicar, hoje em dia fazem sobre os utilizadores, operadoras, telecomunicações, que me vê a cabeça assim mais depressa com mais queixas, assim. Não o estou a defender, mas a maior parte das coisas é porque as pessoas simplesmente não ouvem. Depois pensam que estão no direito de... Eles têm a sua razão, praticamente têm a sua razão, mas não é. E é um bocado, vai nesse sentido, num futuro distante, e que na minha parte sci-fi, acredito que, assim, tu entras, tens o táxi, não está lá ninguém, no limite nem tenhas carro, pedes um carro, algo passa à porta, vai-te pôr onde eventualmente queres ir. Isto é a minha visão no futuro. E aí sim irá fazer sentido este tipo de questões. Quem mata, quem sobrevive, porque honestamente, de fato, nos próximos anos não acredito que evolua tanto para nós estarmos cá para ver isso. Chega a esse ponto ainda. Acho que a última decisão vai ser sempre nossa, porque é mais fácil, mas isto é a minha... Sim, isto agora também há um bias que não é só da inteligência artificial. Não é.
E aliás, é por causa deste tipo de bias que a inteligência artificial tem os seus. Só quero questionar aqui uma coisa. Ainda há dias o CEO da Volkswagen diz que esse tipo de autonomia nunca vai existir. Não sei qual foi o motivo que o levou a dizer isso, se ele não acredita na tecnologia que é capaz de fazer isso, ou se acredita que a tecnologia não deva ser capaz de fazer esse tipo de coisas. Mas lembro-me que talvez há 2 anos, ou já não sei se foi há 2 ou 3, não me lembro bem, houve um acidente aéreo em que um piloto que claramente não estava bem decidiu provocar uma colisão do avião com uma montanha. Isso foi horrível. Foi um incidente horrível em que morreu muita gente. E agora a questão é, será que num caso como este a inteligência artificial devia ter-se sobreposto à decisão humana? De facto é uma questão interessante, mas eu contraponho a tua questão com outra questão, que é, sendo a inteligência artificial programada por humanos, vamos assumir nós com os mesmos princípios, um dos princípios básicos que nós temos é a nossa autopreservação. Portanto, até que ponto é que uma inteligência artificial se vai pôr em comportamentos de risco, como nós estamos, por exemplo, comportamento de risco numa autoestrada que pode causar um acidente, ou um avião que causa uma montanha, ou outras coisas desse género. Portanto, até que ponto é que uma inteligência artificial vai causar estes problemas ao ponto de ser uma questão ética para considerarmos? Já que estamos numa de lançar perguntas, eu vou contrapor com mais outra, que é a grande maioria dos nossos sistemas, não sistemas, mas também os sistemas, mas sobretudo as teorias económicas, sociais e que governam os sistemas económicos e sociais em que nós vivemos, têm uma questão que é fundamental e que é eternamente trágica, que é, eles partem do princípio que o ser humano é racional e não há ninguém, eu não conheço ninguém neste mundo que nunca tenha perdido o controle a certa altura. Perder o controle pode ser muita coisa, não é? Não tem de ser uma coisa necessariamente violenta, nem trágica, nem por aí adiante, mas que perdeu o controle a certa altura. E como todos estes sistemas e teorias partem deste princípio que é de que o ser humano é racional e comporta-se de forma racional, que é mentira e que nós sabemos que é mentira, e que eu acho que nós tentamos, e eu acho que é isso que se tenta mitigar com a inteligência artificial, que é ter um sistema de salvaguarda em que afinal as coisas correm todas bem, e em que há ordem, e em que há regras, e em que as coisas não saem desses parâmetros. Mas no entanto, e agora aqui para abanar as coisas, e obviamente isto a ser levado de forma muito leve, mas aquilo que nos torna humanos é precisamente o facto de não sermos racionais. Isso não, agora, saindo das partes mais práticas e passando para uma parte um bocadinho mais cultural, que é aquilo que nos toca e que mexe connosco, a música, a arte, os filmes, a ficção científica, o que for que mexe connosco do ponto de vista emocional. São muito poucas as pessoas que criam ligações com coisas que mexem com elas do ponto de vista racional, não é? Não há... Sim, eu gosto de software livre porque uma questão de princípios e por aí adiante, e se calhar é um bocadinho mais racional, mas o que mexe comigo realmente é fazer parte da comunidade, e se calhar se eu não fizesse parte da comunidade até podia usar software livre na mesma e defender os princípios, mas se calhar não era algo que me dissesse tanto, por exemplo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é a inteligência artificial, ok, se calhar desse ponto de vista pode mitigar muita coisa e pode aliviar muita coisa, é verdade, apesar de todas as falhas que tem, que nós sabemos, porque nós humanos somos falíveis, mas ao mesmo tempo também acaba um bocado com, eu ia dizer a magia, mas a magia parece assim um bocado esotérico, mas
com aquilo que é o bom de ser humano, que é que nós somos imprevisíveis e somos emocionais e às vezes perdemos o controle, e o perder o controle às vezes é aquilo que nos dá vontade de viver e é aquilo que nos faz ir para a frente e é aquilo que faz, mais do que viver, é aquilo que nos faz sobreviver. E tu estavas a falar do sentido da autopreservação, mas a emoção tem muito a ver com isso. E tu muitas vezes acabas por excluir certa coisa dos teus dias e da tua vida, precisamente pelo teu sentido de autopreservação. E há bocado tu falaste tu, Diogo, falaste no Cory Doctorow, e eu vou falar noutro livro, que é uma perspectiva um bocadinho diferente, que é da Rebecca Solnit, que é incrível, que se chama Hope in the Dark, e eu acho que está traduzido em português e acho que tem edição em português, mas agora não sei de quem. Se calhar posso mandar, posso ir à procura e depois nas notas do podcast, que é precisamente sobre como o ser humano tem uma capacidade de criar esperança e de se mover no coletivo por causa dessa esperança para lá daquilo que seria racional. E que muitas vezes é isso que nos faz sobreviver em momentos de crise. E que isso está documentado ao longo da história, em inúmeros locais, contextos e por aí adiante. E eu acho que é importante ter esse balanço com a inteligência artificial, que é, ok, vai mitigar uma coisa que é real, que é nós somos falíveis, e aquilo cria uma ordem no sistema, mas ao mesmo tempo o facto de sermos falíveis e imprevisíveis é aquilo que muitas vezes nos faz ser extraordinários. Epá, e depois deste momento, não sei se ainda alguém mais quer dizer, mas acho que isto eu posso acrescentar mais. Eu posso, no fundo, acrescentar mais algumas coisas à questão, que é. Então faço outra pergunta, que é como é que nós então decidimos onde fica a barreira entre o momento de crise e a atuação da inteligência artificial. Aqui depois há esta nuance. O controle tem sempre de ser humano. Porque no fim do dia, quem fica cá somos nós. Somos? Para já sim. Daqui a uns anos não sabemos. Sim. Mas para já somos nós. E por isso o controle tem de ser nosso. E a questão então é quem é que tem o controle? Quem de nós tem o controle? Porque aí depois então vai dar o aso para muito abuso de quem está a controlar a inteligência artificial. E se calhar estamos a dar mais poder a quem deve. E pronto, estes foram os Fantastic Fosdem 4. Sou uma boys band com uma Oi, boys band não. É uma banda democrática que tem rapazes e raparigas. Pronto. De todas as cores e feitios. Todas as cores e feitios. É verdade. Todas as cores e feitios. Ok, então passo a palavra ao meu camarada Tiago Carrondo e de Bruxelas para Lisboa. Avante, camarada, avante. Obrigado aqui aos meus anfitriões convidados hoje e até à próxima. Estamos de volta. Agora estou aqui com o Pedro Silva, um membro da comunidade do Ubuntu Portugal. Vocês já o conhecem, já fez um episódio connosco. Falou um bocadinho sobre como ele utiliza software livre para a sua profissão. O Pedro também esteve aqui na Fosdem connosco e vou-lhe fazer aqui umas perguntinhas sobre como é que foi a experiência. Acho que foi a tua primeira experiência na Fosdem, não foi? Foi, presencialmente sim. Eu tenho acompanhado as últimas edições, mas infelizmente não presencialmente. Mas sim, este ano foi a primeira vez e gostei bastante. Primeiras impressões, muita grande, muitas pessoas, muitas talks planeadas para ver e também muitas talks que não consegui ver. E, é claro, também a minha primeira talk cá na Fosdem, por isso. Sim, o Pedro fez uma apresentação, quer dizer, ele estreou-se logo à grande, veio ver e veio apresentar. Sabe o que é que foi a tua apresentação? Foi basicamente como tornar a Collabora Online mais tua, ou seja, como customizar, como personalizar, tentando não entrar em muitos detalhes, especialmente
em que houvesse requerimentos, por exemplo, em que precisasses de ser programador, ou seja, em que qualquer designer ou qualquer pessoa ou qualquer empresário conseguisse, ou até utilizador final, conseguisse brincar com o tema, alterar o tema, até incluir ícones que preferissem. Até fiz uma brincadeira, por exemplo, se não gostares do ícone, por exemplo, de currency, não é? Da moeda, de formatar como moeda, facilmente poderias trocar por qualquer outra coisa, por uma batata até, e fazer isso em 3, 4 passos, não é? E acabei com uma proposta de como tornar este workflow um bocadinho mais organizado, mas continuando a salvaguardar o estado da estrutura de pastas, não é? Assim que haja uma atualização, as tuas personalizações devem então continuar ativas e tu podes, por exemplo, fazer backup delas, ativá-las e sem grandes malabarismos, não é? Portanto, os fãs de Beat Potato podem estar descansados que podem utilizar o seu símbolo preferido. Exato.